Amém, amada igreja? Quero convidar os irmãos a abrirem comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Vamos ler desde o versículo 20. Efésios capítulo 4, versículo 20. Essa é uma epístola do apóstolo Paulo, curtinha, irmãos. Vale a pena você ler em casa, meditar sobre ela na sua casa, porque isso vai trazer uma edificação muito grande sobre a sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 20, os irmãos encontraram? Diz assim o texto sagrado: Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, diga palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, que não dá fruto. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, não procurem
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez, compreendam qual é a vontade do Senhor, diz aqui. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, irmãos, tomem assento na presença do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Essa carta aos Efésios, ela é uma carta que ela tem algumas particularidades muito importantes para a igreja. A primeira parte da carta fala sobre questões doutrinárias, espirituais da redenção do crente. Como nós fomos redimidos, e isso tudo aconteceu em Cristo, através de Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. A segunda parte doutrinária fala dos efeitos dessa redenção, porque através da redenção de Cristo nós fomos libertos dos nossos pecados e da morte, da consequência do pecado que era a morte. Nós recebemos o dom da vida. Diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a palavra vai falando sobre estas coisas, a maneira como nós fomos unidos com os outros irmãos que estão também herdando a vida eterna, e como o Senhor Jesus deu a multiforme sabedoria para a sua igreja, e que isto está revelado para a igreja, e que esta sabedoria está com a igreja. Diz a palavra do Senhor que para o mundo, o evangelho de Cristo é uma loucura, mas para nós que somos crentes, para nós que cremos, para nós que somos a igreja, é a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus que é revelada sobre cada um de nós. E o apóstolo Paulo, nessa primeira parte dessa revelação doutrinária sobre como que Jesus fez a obra e por que em Cristo Jesus nós somos salvos, e mostrando que tudo está em Cristo Jesus, ele termina fazendo uma oração em Efésios capítulo 1, versículo 15, e na sua oração diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua herança, da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia! Aqui fala da nossa esperança e do nosso chamado, irmãos. E ele faz um apelo em oração, pedindo para Deus que os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós compreendamos a nossa herança e o poder que em nós opera. E assim como Jesus ressuscitou e Deus manifestou esse poder ressuscitando a Cristo dentre os mortos, nós também ressuscitaremos juntamente com Ele naquele dia. Amém, irmãos? Diga para o irmão do seu lado: você vai ressuscitar com Cristo. E isso vale muito a pena. E você tem que ser iluminado sobre isso, irmãos amados. Muitas pessoas têm medo da morte, ficam com medo da morte, ficam com medo de morrer. A Bíblia diz que o crente não tem que ter medo de morrer. Diga para o irmão: você não tem que ter medo de morrer, irmão. Diga para ele: você tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé, não medo de morrer, mas fé, irmão. Por quê, irmãos? Que Deus venha sobre vocês com espírito de revelação, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, e mostre para vocês, aleluia, qual é a nossa herança e a riqueza dos santos, ao ponto de nós falarmos da mesma maneira como falava o apóstolo Paulo, porque este homem que escreveu essa carta, ele dizia:
para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Aleluia, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E na segunda parte da doutrina fala sobre os resultados da redenção. A segunda parte fala como Ele nos libertou do pecado e da morte e nos deu vida em Cristo, como Ele nos reconciliou com os que estão sendo salvos, nos unindo a Cristo, numa família, aleluia, e fala do propósito eterno de Deus, irmãos, que é sermos uma família. E ali, nessa família, Deus revela a sabedoria de Deus através da igreja. E aí vem a outra oração, 2 orações são feitas aqui, 2 orações poderosas. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim a oração: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, aleluia, diga família, irmão, nós somos a família de Deus, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um de vocês. Que cada um de nós sejamos fortalecidos no homem interior, pelo Espírito do Senhor, diz aqui, irmãos, versículo 17, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre, amém, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, que nós possamos compreender isso, compreender que temos uma herança, compreender o que está reservado para nós, compreender o amor de Cristo que excede o entendimento. Não dá para entender como Cristo nos amou tanto, e nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Diz a palavra que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não estava apegado a esta vida, mas Ele estava valorizando o propósito de Deus, e você é a base, o fundamento, o alvo do propósito de Deus, aleluia. Você sabia disso? Você é a plenitude do propósito de Deus, porque Jesus veio morrer na cruz do Calvário para salvar você, para salvar a sua vida, para que a morte não tenha mais domínio sobre você. Então por que, irmãos, nós temos tanto medo da morte, se Cristo morreu por nós? Está escrito: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, aleluia. Ele passou da morte para a vida, bendito seja o nome do Senhor. A morte é um efeito, uma consequência, nós temos estudado isso aqui, consequência do pecado. O pecado entrou no mundo, e a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aleluia. E o Senhor fez isso, o Senhor comprou, irmãos, a nossa salvação, porque Ele estava atentando para o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus é eterno, irmãos, e às vezes nós nos apegamos nessa vida, achando que o melhor está aqui. Não, não, irmãos, o melhor está por vir, aleluia. É muito rasteiro aqui, irmãos, esse mundo está fadado à destruição, esse mundo está com os dias contados, esse mundo será enrolado como um vestido velho, mas nós almejamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, aleluia. Nós temos que ser crentes, irmãos, crentes que buscam e se fundamentam na palavra, que é a rocha. A nossa vida tem que ser fundamentada nas escrituras sagradas, porque quando vem os problemas, quando sobe a enchente, quando o vento sopra, se a tua casa, se a tua vida não estiver estruturada sobre a palavra de Deus, então diz a palavra, diz o Senhor Jesus, grande é a sua ruína.
mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o problema, pode vir a dificuldade, pode vir a aflição, a vida dele não está alicerçada sobre princípios desta vida, deste mundo, então não tem problema o que acontecer nesta vida, neste mundo, porque a vida dele está alicerçada no propósito eterno de Deus. Diga para o irmão, o propósito eterno de Deus, irmão. Aleluia! Diz Efésios capítulo 1, versículo 22, nós estamos estudando Efésios, irmãos, um pouquinho. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, versículo 23, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O corpo de Cristo é a plenitude do propósito de Deus. O corpo de Cristo é a família de Deus. Foi para isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário, porque Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória, e você faz parte disso. Você é o alvo, você é o objetivo, você é a plenitude do propósito de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor nos valoriza, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer, aleluia. E ainda que nós morramos, nós estamos guardados e descansamos no Senhor, porque Ele nos ressuscitará naquele dia, assim como Cristo, assim como esse poder ressuscitou a Cristo, esse poder se manifestou na ressurreição de Cristo, esse poder se manifesta na minha, na sua vida, em nós, porque nós somos essa igreja, aleluia, que cumpre o propósito do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, aleluia. O evangelho que chegou aos gentios, e fez com que nós nos tornássemos, através da fé, membros da família de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 11 diz assim: há somente um corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Você tem essa esperança, irmão? Você espera por isso? Aleluia! Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, aleluia. Uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que é que diz? Ele subiu, senão também que havia então descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Está escrito, irmãos, que o Senhor desceu às partes baixas e levou cativo o cativeiro, aquele cativeiro que estava no Hades, no Seol, no seio de Abraão. Ele pegou aquelas pessoas salvas que estavam ali, e ele levou juntamente com ele, e inaugurou o céu, aleluia, porque ele tem um propósito, e esse propósito vai além dessa vida, e os nossos olhos têm que estar firmes nesse propósito eterno de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui vem a estrutura da igreja, que diz que ele concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, o meu, o teu aperfeiçoamento. Para quê? Para a obra do ministério, para que todos nós sejamos instruídos e cresçamos na estatura, na plenitude de Cristo, na medida da estatura de Cristo, e não sejamos mais como meninos, levados em roda por todo vento de doutrina. Vem uma doutrina, vem um ensinamento, vem uma má notícia, vem no noticiário, e aí a pessoa fica que nem um menino levado em roda por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens que com astúcia induzem ao erro, diz a palavra do Senhor. Mas antes, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, com o auxílio de todas as juntas e medulas, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um de nós, como corpo de Cristo, como família de Deus,
como uma cooperativa autoedificante, unidos em fé, na unidade, vivendo o propósito de Deus, orando pelo propósito de Deus, militando pelo propósito de Deus, valorizando a obra que foi feita na cruz do Calvário, o preço que foi pago na cruz do Calvário, para que nós fôssemos igreja. E então diz a palavra do Senhor, fazemos o aumento de nós mesmos em amor. A igreja faz o aumento de si mesma em amor. Depois disso, irmãos, dessa parte doutrinária, vem uma parte prática, que foi a parte que nós lemos no início do culto. O apóstolo Paulo começa a falar da doutrina prática, da vida do crente, da nova vida do crente em harmonia com o propósito de Deus para a igreja, uma vida de pureza, vivendo como filhos da luz, cautelosos, cheios do Espírito Santo. Aí ele começa a falar do relacionamento familiar do crente, fala primeiro do marido e da mulher, com um mistério, ele diz, isso é semelhante a Cristo e a igreja. Isto se aplica para você, homem e mulher, mas estou falando sobre Cristo e a igreja. As mulheres se sujeitem em tudo a seus maridos, o marido ame a sua esposa e dê a vida por elas, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por elas. E fala do relacionamento com os filhos, como que tem que ser o respeito com o pai, o respeito com a mãe, e fala da educação dos pais em relação aos filhos. Pais, eduquem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e não irritem, não façam gerar ira nos vossos filhos, não permitam que isso aconteça, mas que eles sejam animados no Senhor, que eles sejam persuadidos a andar no caminho do Senhor. Aí fala sobre o relacionamento de servos e senhores. O que se aplica a isso, irmãos? Se aplica àqueles que estão sob autoridade, no trabalho, numa repartição pública, na polícia, no exército, que estão trabalhando em uma empresa, que estão sob governança, sob gerência, e também dos patrões, dos senhores sobre os servos, mostrando que são co-irmãos. E tudo isso está explicado aqui, como que o crente tem que vivermos de uma forma prática, para que ele seja abençoado por Deus, e isso é tremendo. E Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim, portanto sejam imitadores de Deus. Diga para o irmão, seja imitador de Deus, irmão. Que coisa estranha, né? Como que eu vou ser imitador de Deus? Eu não vi Deus, cadê Deus, irmão? Onde é que está Deus? Já viu Deus? Como é que eu vou imitar Deus? A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne, que Ele era Deus e que Ele estava com Deus, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ser imitador de Jesus é ser imitador de Deus, aleluia, porque Jesus é Deus. Amém, irmãos? Jesus é Deus, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Ele mesmo disse para Filipe, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Como tu me pedes, Filipe, mostra-nos o Pai. Não crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? As palavras que eu vos digo, Filipe, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as mesmas obras, e eu vou para o Pai. E o caminho para onde eu vou, vocês já conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus, irmãos. É em Jesus, é em Cristo. E isso é maravilhoso. E o texto continua dizendo assim, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Porque no passado vocês eram trevas, sim ou não, irmãos? No passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, é a luz que reprova. Ah, isso aqui pode, pastor? Não sei, o que diz a palavra, irmão? O que revela Jesus, irmão? Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz do mundo. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperta você que está dormindo, é uma ordem, é você que tem que se despertar.
É você que tem que buscar, é você que tem que querer, você é responsável pela sua fé. Desperte você que dorme e se levante daí, levante-se dos mortos, como o filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Como a Noemi, que disse, levantar-me-ei e voltarei para a minha terra, porque na minha terra tem abundância de pão, na casa do Pai, na casa de Deus. Levante-se daí, irmão, levante-se daí, ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Iluminará. Essa luz que vem de Deus, essa luz que ilumina o nosso entendimento, e sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o texto continua dizendo assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, não fazendo essas coisas que as pessoas do mundo fazem, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, os dias são maus, nós temos pouco tempo na terra, e você tem que remir os dias e não viver como um tolo. Aí vem a palavra do Senhor e diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí algumas pessoas vão fazer apologia: ah não, pastor, está dizendo aí que só não pode se embriagar, mas um pouquinho pode beber, é só não se embriagar. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui tem um contexto, irmãos. Aqui está dizendo que não é para a gente viver nesse estilo de vida, nessas práticas, não é para nós perdermos tempo com isso, nos embriagando com vinho. Aqui diz: não vos embriagueis com vinho em que há coisa ruim. O vinho traz coisa ruim, o entorpecimento através do álcool traz coisa ruim, mas enchei-vos do Espírito. Então o que o texto está propondo aqui é: não busque alegria no efeito do álcool. Pode ser uma tacinha só para dar uma relaxada. Se a motivação é o álcool, irmãos, então você já está errado, porque você está buscando se embriagar para ter uma sensação, para produzir um efeito, seja ele calmante e não embriagante, ou seja lá o que for. Mas aqui a ideia é de uma substituição. Substitua que a alegria de vocês seja a alegria do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, se alegre com o Espírito Santo, não se embriague com vinho, porque isso aí leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, diz aqui a palavra do Senhor. Então é uma substituição. A minha alegria não está mais nessa bebida que é comprada ali no boteco. A minha alegria é uma alegria produzida pelo vinho do Espírito Santo de Deus, aleluia, o vinho novo, aleluia, e é disso que eu quero me encher. Aí a palavra diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando em seu coração, aleluia. E o que é isso, irmãos? É ao invés de ir lá tomar uma taça de vinho e orar, fazer culto, adorar, fazer salmo, cantar um novo cântico, aleluia. É isso que Deus quer, irmãos: enchei-vos do Espírito. Essa é a minha alegria, me encher do Espírito Santo. Aí vai: ah, não, pastor, mas só uma tacinha só para degustar. Então, se é só para degustar, tome uma coisa sem álcool. É só para degustar? Diga: viu, irmão, é só para degustar? Então tome sem álcool, vá degustar um suco. Se a motivação não é o álcool, então tome um suco. O que tem? É ou não é? Não vos embriagueis. Mas o que as pessoas buscam quando insistem, quando fazem apologia? Ah não, é só para degustar. Mas então por que tem que ser um negócio com álcool? Sim ou não, irmãos? E nessa apologia, você fere a lei do amor. Por quê? Porque você pode estar sendo tropeço para um outro irmão, tropeço para uma criança, que muitas vezes vai começar tomando uma tacinha e vai virar um alcoólatra no futuro. E aí, irmão, como é que você vai responder diante de Deus? Ah, Senhor, eu fiz apologia a só uma tacinha, por causa daquele texto que dizia: não vos embriagueis. E Deus vai dizer: por causa da tua apologia, aquela pessoa entrou na tua ideia, e a vida dela foi destruída, por causa da tua filosofia, da tua ideia, da tua insistência. Diga misericórdia. Você é livre, irmão. Se você quer fazer isso, continue defendendo isso daí.
Agora eu quero santificar a minha vida no temor do Senhor, não perder tempo com isso aí. Quero fazer culto a Deus, aleluia, amém, irmãos? E aqui diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. E a continuação, irmãos, dessa meditação, mostra que o apóstolo Paulo, ele falou 36 vezes, ele usou a expressão em Cristo, 36 vezes, nessa epístola aos Efésios, a expressão em Cristo. Essa questão em Cristo, ela traz tudo sobre ela, é uma expressão de peso. O apóstolo usou isso 106 vezes nas suas cartas. Todas as bênçãos espirituais estão em Cristo. Todo o assunto prático da vida relaciona-se também em estar em Cristo. Então, se você quer bênçãos espirituais em Cristo, se você está tratando de assuntos práticos da vida, também se relaciona com em Cristo, irmãos. Por isso que Deus revelou para nós sobre os 10 mandamentos, que o Senhor revelou para ele lá no Monte Sinai, quando ele foi buscar a Deus orar, e aí Deus deu para ele os 10 mandamentos, está aqui, 10 mandamentos. A mesma coisa aconteceu no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi orar com Pedro, Tiago e João, e aí ele transfigurou, e o Senhor Deus estava dizendo, essa é a minha lei encarnada, essa é a minha lei revelada, é em Cristo. Se você estiver em Cristo, você tem tudo. Se você estiver no caminho que é Cristo, você está no caminho. Se você estiver em Cristo, você tem a vida. Se você estiver em Cristo, você tem tudo o que você precisa, aleluia. Se você estiver em Cristo, você não precisa temer. Se você estiver em Cristo, você tem a vida eterna. Se você estiver em Cristo, você é salvo. Aleluia, se você estiver em Cristo, você passou da morte para a vida. Se você estiver em Cristo, o poder de Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você. Se você estiver em Cristo, irmãos, aleluia, tudo espiritual, as bênçãos espirituais e as coisas relacionadas a essa vida. Isso simplifica tudo. É só você perguntar, será que agrada a Deus essa atitude? Porque Cristo, o Senhor olhava para ele e dizia, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. As atitudes dele são atitudes de amor. A lei é o amor e as atitudes dele são atitudes de amor. Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Então você pergunta, porque essa é a oração. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero descobrir. O conselho de Paulo aqui em Efésios, descubram, tratem de descobrir qual é a vontade de Deus, tratem de descobrir o que é agradável a Deus. Senhor meu Deus, agrada a Ti, é agradável a Ti, o que o Senhor acha? Ou é dispensável? Ou é perca de tempo? Ou é infrutífero? Ou é obra infrutífera da carne? Ou será que agrada a Ti? O que eu vou fazer com o meu tempo, Senhor? Remir o tempo porque os dias são maus. Como é que eu vou utilizar o meu tempo na minha vida aqui na terra? Fazendo o que, Senhor? Fazendo o que é agradável ao Senhor. Amém, irmãos? Fazendo o que é agradável ao Senhor. Você sabe como termina essa carta? Essa carta termina com a batalha espiritual do crente. A última parte da carta fala sobre a batalha espiritual do crente. E ele diz assim, não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra Satanás e suas hostes, principados e potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade que dominam nas regiões celestiais. E revestivos de toda a armadura de Deus. E ele fala do nosso aliado que é o Senhor, que nós temos um aliado que está conosco, que é o Senhor, que nos deu autoridade. E ele fala do nosso inimigo, que é Satanás, e as hostes espirituais da maldade que estão aí. E o diabo anda em derredor, rugindo como leão, esperando a quem possa tragar, e muitas vezes o crente está dormindo. Por isso essa palavra, desperta, ó tu que dormes. Em 2020, irmãos, nós recebemos uma enxurrada de sinais, mostrando que o tempo se aproxima, mas o tempo passa, e o Senhor não volta. E a Bíblia diz a respeito das virgens, 5 loucas,
5 prudentes, e como o Senhor tarda a voltar, elas adormecem. É muito fácil a igreja adormecer, mesmo diante de tantos sinais, ali em 2020, agora nós estamos em 2021, de repente, não aconteceu nada, tudo continua igual, a gente usando máscara, essa pandemia, a política do jeito que está, o mundo indo do jeito que está, e a igreja começa a dormir. Sim ou não, irmãos? É muito fácil a igreja dormir, é muito fácil você dormir, porque o tempo vai passando e a lâmpada vai apagando. Levanta, desperta, ó tu que dormes, levanta dos mortos e Cristo te iluminará. Então essa é a guerra espiritual, e na guerra espiritual, irmãos, é semelhante ao Egito, à Páscoa, que eles tinham que estar preparados, cingidos, com o cajado na mão, com o sangue do Cordeiro, e em Cristo, o sangue do Cordeiro, ali só esperando, os pés calçados, as sandálias nos pés, é exatamente a mesma figura. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes no dia mau, e depois de teres feito a vontade do Senhor, permanecerdes inabaláveis. O capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da fé, o cinturão da verdade, e calçados os pés, com a preparação do Evangelho da paz. Você tem que estar com o pé calçado do Evangelho. Diga para o irmão, tem que estar com o pé calçado do Evangelho, irmão, porque o Senhor está voltando, irmão. Se você não tiver com o pé calçado do Evangelho, quando o Senhor chegar, você vai estar descalço, irmão. Você tem que estar com o pé calçado pronto, tua vida pronta, tua família pronta, o sangue marcando a tua casa, a tua família, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui nesse culto de ceia, para fazer um memorial da morte do Senhor, até que Ele venha. Ele está vindo, irmãos, Ele está vindo, irmãos, o Senhor está vindo, irmãos, aleluia. Vamos nos pôr em pé.